Oi, turma, mais um áudio longo por aqui e eu tô tendo uma síncope agora, então você também vai ter junto comigo, tá bom? É para isso que a gente tá aqui. Começa assim: ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil, criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher rosas, escrever sem pensar em publicar, fazer as coisas assim, sem esperar nada em troca. Essa desgraça tá aqui no livro da Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra. Que desgraça ler isso. Que desgraça ler isso em 2024. Eu fiquei muito triste, gente. Eu tô muito chateada. Porque eu acabei de ler esse negócio. E eu tô assim, cara, não é possível. Qual foi a última vez que eu fiz alguma coisa na vida sem pensar em nada em troca? Qual foi a última vez na vida que eu, sei lá, pintei? Peguei um papel, joguei horas fora. Sei. Simplesmente não vem na minha cabeça. E pior, qual foi a última vez que eu realmente amei algo porque eu simplesmente amo aquilo e é isso aí. Eu fiz do meu maior amor, né, da minha paixão, meu príncipe encantado, sempre falo isso, mas é verdade, o meu trabalho, né, que são os livros, a literatura. Só que eu fiquei pensando muito nessa Lígia Fagundes Telles, nesse jeito de ser que a nossa essência da literatura brasileira faz com a gente, né, de acalmar um pouco a produtividade das coisas. Sabe, até fazer exercícios hoje em dia eu faço por saúde. Tudo a gente faz por um propósito. Eu acho que na vida adulta as coisas precisam de propósito, é óbvio, né? Mas eu digo, qual foi a última vez? Eu acho que é um pouco mais profundo, né? A ferida é lá no fundo da alma. Qual foi a última vez que eu realmente descansei, assim, sem ser num sono? Eu digo, descansar a cabeça. E aí eu tava até pensando que eu acho que antigamente era um pouco mais fácil de descansar a cabeça, porque não tinha, sei lá, internet, rede social, e, claro, tinham trabalhos mais braçais, mas eu digo assim, acho que é por isso que, sei lá no século XIX, a galera escrevia tanto e compravam jornais para ler os livros, sabe, mensais, semanais. Acho que o cérebro não estava tão energizado de tanta dopamina o tempo inteiro, então a gente usava da vida e não a vida usava da gente. Ai, não sei, eu fiquei pensando nisso. Aí, olha, ela continua. Essa desgraça continua, essa maluquice. Ela diz assim: a distância mais curta entre dois pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. Que saco! Porque eu fiquei mal de novo. Eu fiquei pensando, quantas vezes eu não me permito viver algo só porque eu não planejei? Todas! Só que todas. Eu quero que tudo seja certinho, do jeitinho que eu planejei. Aí ela continua. Ainda continua, né? Eu fico com raiva quando eu vejo umas frases assim, eu falo, nossa, que bonito. Daí continua, eu fico, ei, tá doendo, peraí, também não precisa bater. Aí ela continua assim. A música, acrescentou, detendo, ao ouvir, os sons distantes de um piano no exercício ingênuo. Este céu que nem prometeu chuva prosseguiu. Aquela estrelinha que está nascendo ali. Tá vendo aquela estrelinha? Há milênios não tem feito nada. Gente, doeu, né? A gente sempre olha para as estrelas, olha para o céu e tal, que coisa linda. E é verdade, eles só estão ali existindo e brilhando. E eu fiquei pensando nessa coisa do brilhar, sobre encontrar, não é a nossa melhor versão, mas eu digo uma versão feliz de nós. Que, assim, no sentido pleno, assim, da paz de espírito. Eu acho que hoje em dia é tão mais complexo e é tão mais difícil encontrar a paz de espírito. A gente conversou naquele episódio sobre comparação, como a gente se compara com o outro e aquelas questões todas, né? De, você vai fazer faculdade? Mas o seu primo tá fazendo medicina e construindo uma casa do zero com um dinheiro que ele conseguiu vendendo
um rim, sei lá. Mas eu digo assim, hoje em dia é tanta sobrecarga mental, e aí eu fiquei pensando nas coisas que eu poderia fazer pra amar o inútil. Eu sou essa pessoa. Ai, que eu não aguento mais sofrer, não aguento mais ser chata, reclamona. Eu quero outra área, outra vibe da vida, sabe? E aí, já faz um tempo, foi até antes de ler esse livro. Eu peguei, sentei, organizei o meu Notion, que tá até disponível pra vocês lá no curso do Reset, que é um curso com várias aulas e coisas sobre organização, planejamento, execução, produtividade. Aí tem esse Notion completo ali, são mais de 10 abas e tem pra organizar a vida toda. Resumo, pra organizar a vida toda. E eu coloquei lá algumas coisas pra organizar autocuidado. Que eu acho que é um pouco isso, né? De amar o inútil, assim. Do autocuidado não interno, tá? Tô falando de coisas externas. Então, assim, por muitos anos agora, dos 21 até os 25 anos, eu passei uma fase bem difícil, pessoalmente falando. E eu parei de me importar de, por exemplo, fazer uma escova no cabelo, pintar minha unha. Enfim, e aí agora eu montei uma tabelinha pra mim amar o inútil. Assim, não que não é a coisa mais inútil do mundo, claro que isso não é inútil, mas acho que de uma tabelinha pra desacelerar, sabe? Daí eu escrevi, até postei no YouTube, se você quiser vai lá ver acho que um dos últimos vlogs sobre autocuidado. Que daí eu coloquei assim organizadinho, dias da semana pra fazer unha, né? Vou fazer unha todo dia, sei lá, terça-feira. Toda terça-feira eu vou fazer a unha. Toda quarta-feira eu troco os lençóis da cama. Todo sábado eu faço faxina na casa, porque eu consigo ficar o dia inteiro em casa, né, de sábado. E, enfim, eu fui montando meio que essa rotina, assim, pra mim. Eu não sei se isso faz sentido pra você, mas quando eu li o Ciranda de Pedra agora, da Lígia, eu fiquei pensando em quão acelerada a nossa geração tá e o quanto eu tô acelerada, né? Esses dias um aluno meu virou pra mim e falou assim, eu não tô conseguindo ler um livro, né? Um livro de vestibular. E aí eu falei assim, vamos fazer um esforço e tal, né? Eu já comecei a reclamar. Aí ele pegou e falou assim, sabe o que é? É que eu não tô conseguindo focar. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra focar? Aí meu mundo caiu. Porque eu me senti uma péssima professora. Porque eu simplesmente não tive uma conversa com as minhas turmas, né? De chegar e falar, amores, vamos exercitar o foco, vamos começar as aulas de uma maneira diferente. Agora eu mudei total as minhas metodologias, né? Tô trabalhando com as metodologias ativas na sala de aula. E eu acho que isso pode ser levado para nossas vidas, que é pensar nas tarefas do dia a dia. E quanto isso tá difícil, né? Porque hoje em dia a gente vai almoçar, a gente tira uma foto, a gente posta, a gente fala com a amiga no WhatsApp, a gente engole a comida, vendo série, vendo isso, fazendo aquilo. E eu parei de fazer essas coisas. Eu quero comer no absoluto silêncio. E é um exercício um pouco estranho, porque faz muito tempo, aliás, eu acho que nunca. Eu sou de 97, então acho que na minha época o hype era a TV, né? Mas faz tempo que eu não comia sem o celular por perto, sem ouvir nenhum barulho, sabe? Prestar atenção na comida. A não ser quando a gente vai jantar na casa de alguém, daí a gente fica batendo papo, né? Mas sempre com alguma tela. Todo mundo viciado em tela. E eu percebi que eu tava ficando assim, tanto que a minha rotina de leitura tinha caído muito. E pra mim, eu não posso ficar sem rotina de leitura, né, gatinhas? Eu sou teacher, preciso ler, né? É uma professora que não lê, desculpa. É um padre que não reza a missa. O que ele faz? Faz nada, né? Então, assim, preciso ler. E aí pode soar tosco, tá? Que soe tosco. Aqui é meu audiolog, é meu WhatsApp. Eu comecei a montar pequenos rituais pra mim, assim, no dia a dia, sabe? Pra encaixar. Então, de manhã eu acordo, na hora que eu tomo café, não pego o celular ainda. Eu acordo, leio um pouco, tomo meu café da manhã, daí eu vou trabalhar e etc. Daí depois eu pego o celular. Eu tô tentando... Eu já faço isso há um tempo, né? Não é de agora, mas eu só tô comentando
como é que tá funcionando essa dinâmica por aqui. E aí, eu tenho combinado comigo mesma. Hoje em dia eu já nem reparo mais, mas no início eu tinha que ficar tentando sempre não pegar o celular antes das 10 da manhã, por exemplo. E era até engraçado que às vezes eu só postava, tipo, depois desse horário, daí o pessoal, nossa, você acordou agora? Deu, não, meu amor, eu vivi uma vida antes disso. Ainda bem, amém. Ninguém vai ficar sabendo. Me julguem, não, ninguém vai ficar sabendo na hora que eu acordei. Ninguém vai ficar sabendo se eu já fui dar aula, se não fui. Não é da conta de ninguém. Porque eu comecei a perceber que tudo na minha vida tava sendo 100% meio Big Brother. E nem precisa dessa intensidade toda na produção de conteúdo. E eu sou professora, meu amor. Tô nem aí também na internet, sabe? Então, as coisas começaram a fazer mais sentido agora pra mim, porque eu tô começando a ficar mais off. Eu uso a internet. Primeiro que eu tenho limitadores, né? Eu deixo lá só 1 hora no Instagram e 1 hora no TikTok por dia. E o YouTube eu consigo consumir de uma maneira saudável, então nem tem horário. Mas assim, o YouTube é minha ferramenta, minha plataforma favorita. Mas assim, eu acho que a Lígia Fagundes Telles, no Cerânia de Pedra, primeiro que ela escreve maravilhosamente bem sobre toda a família de presente, mas eu acho que ela lembra a gente da vida sem internet. E que gostoso é. E que gostoso também é saber usar essa ferramenta. Vocês acreditam? É muito bom usar a internet pra agregar e não pra sugar as nossas mentes, sabe? É tão bom que eu peguei e comecei a fazer exercícios com os alunos. Então, quando a gente começa a aula, a gente foca na nossa respiração. Ai, mas é uma delícia ser professora de literatura, né? Vamos combinar? As coisas que eu posso fazer em sala de aula, cara. Na moral. Poucas pessoas são tão felizes na profissão quanto eu. Porque, enfim, aí a gente chega lá e foca na respiração. E eles chegam agora já ao Bru. Eu não gosto que ninguém me chame de Pro, né? Mas normalmente é Pro. O Bru... fiquei ansiosa aqui pra aula, pra poder focar. Vocês acreditam nisso? Eu tô ganhando a minha vida, cara. Eu tô me sentindo assim... nas nuvens! E aí E eu também tô mais animada pra dar aula, então a gente chega, foca mais na respiração. Daí a gente vai ler alguma coisa, começa a aula. Eu tenho várias rotinas de pensamento, né? Dentro das metodologias ativas, a gente chama isso de rotina de pensamento. E eu gosto muito agora de trabalhar com imagens, já que eles estão viciados em imagem, né? E eu também, por conta das telas. A gente trabalha bastante com imagens, então eu trago bastante imagem e a gente vai explorando lados cognitivos das coisas, né? E isso é meio Black Mirror, né? Mas tá rolando nas salas de aula, gente. Tá rolando bastante. Então, solucionar um pouco mais essa vida... mas off eu digo não de não usar, porque, é muito bom usar isso aqui. Só que saber usar. Eu acho que como nós fomos ali, a minha geração foi a primeira geração ali com as redes sociais num todo, né? A gente não nasceu com as redes sociais e com a internet, mas a gente, lá para os nossos 13, 12 anos, né? A gente se desenvolveu ali nesse momento. Agora que a gente tá aprendendo a ter autorresponsabilidade de como se usam essas telas. E tá tudo bem também, né? Porque, é um super avanço, a gente tava numa fase de transição. Mas tem sido bom, assim, desacelerar e aprender a amar o inútil. Porque quando a Lígia fala isso, no Cerânia de Pedra, o nome do livro é Ciranda de Pedra, tá? Eu parei pra pensar que fazia muito tempo que eu não fazia as coisas com calma. Sabe o que, gente? Encher a garrafa d'água no galão de água. Mas é nesse nível. Eu ligava ali a água e ficava, ai meu Deus, olha que demora. Minha filha, demora do quê? Demora do quê? Eu já começo a ficar estressada comigo mesma. Eu falo, ô maluca, como assim demora? Aí eu gosto muito de caminhar, né? E gosto de correr também. Mas eu corro antes desse raio, porque tá todo mundo me irritando também. Esse povo aí só sabe correr agora. Tá chato usar a internet. Mas beleza.
gostava de correr, gostava de caminhar sem um celular. Depois de um tempo eu ficava levando o celular pra ficar tirando foto. Vai te catar. Ninguém tem que ver eu fazendo exercício. Aí às vezes eu posso, às vezes não. Mas que bom no dia a dia relaxar um pouco a cabeça, ficar sem esse negocinho por perto pra dormir, sem o celular. Nossa, gente, esse livro é muito bom. Gente, é Lígia Fagundes Telles, né? Se te pegar, meu amor, eu sinto muito, o bagulho vai ser louco, lueco, porque é uma introspecção muito grande em reparar na própria vida. Então, aquilo que eu falei, né, de, tem um tempo ali pra eu fazer a minha unha, eu tenho tempo, eu não vou mentir pra vocês. Eu tenho tempo, sou professora, faço muita coisa, não é mentira, não, beleza. Tenho uma carga horária alta, mas eu tenho tempo. O problema é que eu ficava, 5 horas por dia na frente do celular. Aí não dá, né, minha querida? Aí também você tá complicando a minha vida. Então parei de complicar a minha vida. Comecei a usar esses horários para coisas mais práticas, para fazer minhas leituras, fazer minha caminhadinha, respirar fundo, brigar com alguém. É bom brigar com os outros, né? Vida real. Fazia tempo que eu não batia uma boca, sabe, bater boca, falar assim, vai te catar, moleque. E a gente agora só briga pela internet, sabe? Não é emocionante. Não tem o mesmo, sabe, aquele encher a boca pra falar. Não tem isso na internet. Então, eu gostei muito de ler Cidade de Pedra. Eu não vou dar spoilers pra vocês sobre o livro. Mas eu vou ler aqui a parte de trás, o corpo. Natércio amava Laura, que amava Daniel. Virgínia amava Conrado, que amava Otávia. Letícia amava Afonso, que amava Bruna, que amava a Deus sobre todas as coisas. Nessa ciranda de sentimentos, cada um guarda seus segredos, anseios e frustrações. E, em especial, a menina Virgínia, de cujo ponto de vista da história é narrada. Sob a superfície da normalidade, uma família de classe média abalada pelos seus alicerces e pela loucura, pela paixão e pela morte. Ciranda de Pedra, um dos pontos altos da obra de Lígia Fagundes Telles, é um originalíssimo romance de formação, acolhido com entusiasmo pela crítica e pelo público desde que surgiu em 1954. Para Carlos Drummond de Andrade, trata-se de um livro perturbador, que nos prende e nos assusta, que nos faz sofrer e ao mesmo tempo nos oferece o remédio compensador da arte. É tudo! Isso aqui é muito bom. Eu queria ler já fazia um tempo, assim, eu tava com vontade de ler alguma coisa que eu ficasse fofocando a vida dos outros, sabe? Pegar um livro, cheirar o livro e blá blá blá. Daí eu entrei na livraria esses dias, olhei pra essa descrição, falei, amor, paixão, intriga, é tudo que eu quero. Ver uma família se descabelar, adoro. Então fui lá, peguei, comecei a ler e fiquei apaixonada. Fora que a escrita da Lígia é uma delícia. No começo dá alguns tilt na cabeça, né? Você fica, o que tá rolando aqui? Mas continua, fé nas malucas, tá? Fé nas malucas que funciona. Pode continuar. E é uma delícia. Mas eu acho que o principal lembrete aqui é sobre isso. Sobre o detalhe do dia a dia, sobre ficar em silêncio. Sobre não estar ouvindo nada. Sobre não estar ouvindo um podcast. Sobre não estar vendo nenhum vídeo no YouTube, nenhuma série. Sobre o tédio. Sabe, voltar a sentir tédio. Sabe, assim, nossa, tô aqui no sofá, peraí, vou ligar pra minha amiga. É muito doido que a gente não faça mais isso, né? É muito doido. Enfim. Esse foi o episódio, turma. Um episódio mais curto. Mas eu precisava indicar esse livro pra você. Um beijinho. Até o próximo episódio.